Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo, que tem o jogo mais importante, pelo menos até o momento no ano, diante do Peñarol. Esse é o jogo decisivo, é vida ou morte para o Flamengo na Libertadores, então eu considero sim como o jogo mais importante do Flamengo na temporada até o momento. Óbvio que se passar de fase, a semifinal se tornará o jogo mais importante e assim em diante. Para esse duelo, o Flamengo está muito pressionado, inclusive o técnico Tite. Ele está sendo muito cobrado pela torcida. Muros da Gávea foram pichados, com frases cobrando jogadores, com frases criticando o treinador, inclusive pedindo a saída do atual comandante, algo que não vai acontecer. A gente vai falar sobre a entrevista coletiva dele, porque ele explanou geral sobre Gabigol, explicou por que não vem utilizando o Gabigol, a gente vai falar já já, e aí eu quero saber se vocês foram convencidos pela resposta do treinador. Vamos falar também do time titular do Flamengo que está sendo preparado para pegar o Peñarol. Tem novidade e eu considero novidade importante e boa. Acho que vocês vão gostar também das informações. Tem o Carlinhos, que pode ser punido aí, pegar muitos jogos de suspensão após socar o VAR. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Se quiser colaborar de maneira financeira, meu muito obrigado desde já. O Pix está aí na descrição. Vamos para as informações. Ontem teve a entrevista coletiva do técnico Tite após a derrota do Flamengo para o Grêmio. Repito o que eu falei na minha live. Eu acho que o Flamengo merecia a vitória. O Flamengo teve condições de vencer. Os garotos deram conta do recado. Matheus Gonçalves, Everton Araújo, o zagueiro Cleiton. Mas os mais experientes não deram conta do recado. Muito pelo contrário. Atrapalharam. Leia-se, Matheus Cunha falhou em 2 gols do Flamengo. E repito, galera, não é goleiro para o Flamengo. Ele não é confiável. A gente sabe que uma hora ele vai falhar. E ele sendo o goleiro da Copa do Brasil, o meu medo é que ele falhe justamente nesse jogo importante, na semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. O Davi Luiz foi mal, o Ayrton Lucas foi mal, o Alan foi muito mal e o Carlinhos também foi muito mal. E já já a gente vai falar sobre o Carlinhos porque ele pode ser punido. E nessa entrevista coletiva, o Tite, em determinado momento, chegou a falar: vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou e o Grêmio ganhou. Beleza, Tite. No fim das contas, quem levou os 3 pontos para casa foi o Grêmio. Falta uma autocrítica ao Tite, à comissão técnica do Tite, porque eles nunca, parece que eles erram. Nunca. Na entrevista coletiva eles nunca erram. É sempre justificando. Inclusive, eles precisam justificar o porquê o Flamengo tem sofrido tantos gols. É muito fácil fazer gol no Flamengo, gente. Se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, dos 8 primeiros colocados, os 8 primeiros ali, o Flamengo é o time que mais sofreu gols. Só para vocês terem noção, o Flamengo sofreu mais gols que o próprio Fluminense, que hoje está na zona de rebaixamento. Isso é inexplicável. O Tite sempre ficou conhecido pela qualidade em ajustar setor defensivo. Era uma virtude dele. No Flamengo ele até começou bem nesse sentido. Ele falava equilíbrio, ele buscou equilíbrio e conseguiu em determinado momento. Só que, de uns meses para cá, o setor defensivo despencou o desempenho e o Flamengo vem sofrendo muitos gols. Lembrando, se quiser passar de fase na quinta-feira na Libertadores, o Flamengo não pode sofrer gol. Até pode, mas se sofrer um gol, tem que fazer 3. Ou fazer 2 para poder levar a disputa para os pênaltis. Então, o Tite precisa ajustar o setor defensivo do Flamengo. E nessa entrevista coletiva, ele foi questionado sobre a não utilização de Gabigol. E ele disse o seguinte: plano geral, abre aspas aí, o técnico tem que ter a capacidade de trabalhar o atleta e dar oportunidade para que ele possa melhorar e evoluir, e não cortar a cabeça no primeiro erro. Não sei qual foi o tempo, mas foi muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. Quando cheguei ao Flamengo, ele estava assim, em recuperação. Ele teve uma série de problemas físicos. Quando eu cheguei, ele estava se recuperando. Nesse momento, ele está se recuperando. E o Tite ainda destacou Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha
concorrentes do Gabigol ali no setor ofensivo por uma vaga no ataque, e eles atravessavam um grande momento enquanto estavam à disposição da comissão técnica. Abre aspas. Talvez o fator mais determinante tenha sido essa série de problemas físicas. Talvez, quando esteve em condições, oportunidades teve. Não só o Everton, o Luiz Araújo estava no melhor momento da carreira, o Pedro estava no melhor momento da carreira, Cebolinha estava no melhor momento, acho que só tinha visto o Cebolinha assim no Grêmio quando foi campeão da Copa América comigo na seleção. Te respondendo, ele falando isso para o repórter, as lesões, essa falta de continuidade em treinamento em alta intensidade em função dessa sequência de situação. Por exemplo, ele estava machucado, entrou contra o Vasco e sentiu no primeiro movimento. Você viu? Isso acaba prejudicando essa sequência. Disse o Tite explicando por que não utiliza o Gabigol. Gente, assim, eu quero saber se vocês foram convencidos, mas em vários momentos, quando o Gabigol estava 100%, o Gabigol não foi utilizado. Inclusive, na ausência recentemente do Pedro, quando o Gabigol estava 100%, quem entrou na frente dele foi o Carlinhos. Eu não me convenci com essa resposta. Beleza. Isso de problema físico do Gabigol pode até prejudicá-lo. E com certeza prejudicou. Ele ficou um longo período sem poder treinar com os companheiros. Com certeza prejudicou. Mas eu tenho certeza que se o Tite gostasse do futebol do Gabigol, em algum momento ele seria mais utilizado. Ou ele estaria na frente do Carlinhos. E por falar em Carlinhos, já vou explicar a situação do Carlinhos. Eu quero saber de vocês se vocês foram convencidos pela resposta do Tite sobre Gabigol. E por falar em Gabigol, galera, estão dizendo por aí que eu havia dito que o Gabigol estava afastado. Eu nunca falei isso. Até porque, para utilizar a palavra afastado, é algo muito sério. Nenhum clube, não é o Flamengo não, nenhum clube pode chegar e simplesmente afastar um jogador assim de uma hora para outra. Eu nunca falei isso. Eu falei que o Gabigol corria chances de até mesmo não jogar mais até o fim do contrato. Ou seja, não ser mais utilizado, tendo em vista que ele é a última opção do técnico Tite. Inclusive, isso foi dito por uma pessoa que é da diretoria do Flamengo, obviamente, porque o Gabigol e o Tite, a gente sabe que a relação ali não é das melhores. Agora, dizer que ele foi afastado, em nenhum momento eu falei isso. Sobre Carlinhos, ele pode ser punido. Ele foi expulso, eu acho até que foi uma expulsão exagerada, mas ele foi expulso, ele deu mole, ele foi juvenil, deu margem para o Cândido fazer aquele carnaval todo, o árbitro caiu do zagueiro do Grêmio e acabou expulsando Carlinhos prejudicou o Flamengo. Na saída do gramado, ele deu um soco na cabine do VAR, e ele pode ser punido por conta desse soco. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, vai avaliar o caso e a tendência é que ele seja enquadrado no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em, abre aspas, danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva, e isso prevê como pena suspensão de 30 a 180 dias, podendo ser acumulada com multa de 100 a 100 mil reais, além de indenização pelos danos causados. O Gatito, goleiro do Botafogo, ele fez a mesma coisa que o Carlinhos fez, deu um soco, enfim, danificou o VAR. E ele foi julgado e pegou uma suspensão de 3 jogos no Campeonato Brasileiro e foi multado em 26 mil reais. O goleiro também gravou um vídeo pedindo desculpas pela atitude e reconhecendo o papel do VAR. Então, o Carlinhos certamente será punido, resta saber por quantos jogos. E na boa, assim, sendo bem sincero, não vai fazer falta, né? Não vai fazer falta no Campeonato Brasileiro. No jogo de quinta-feira, o Peñarol goleou o Cerro Porteño no final de semana, 5-0, e o técnico Diego Aguirre, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre o duelo com o Flamengo na quinta-feira. Abre aspas, ainda é um sonho e é verdade que está um pouco mais perto do que há alguns dias, mas vai ser muito difícil. Temos que fazer um jogo tremendo, dar tudo de nós e contar com todas as pessoas. Será uma festa e uma oportunidade histórica. É muito difícil controlar a ansiedade, é difícil dormir, as emoções são difíceis. Temos que dar tudo para nos qualificarmos. É uma responsabilidade muito bonita, relatou Diego Aguirre, técnico do Peñarol. E para esse jogo, a torcida, vocês viram no último vídeo, abraçou a causa, inclusive nessa terça-feira, nas redes sociais, os torcedores estão se organizando, uma espécie de aeroflá para poder apoiar
o elenco no embarque para o Uruguai. O embarque será à tarde, amanhã à tarde, terça-feira à tarde. O time treina, segunda pela manhã no Ninho do Urubu, almoça no Ninho e à tarde parte para o Uruguai. Quarta-feira finaliza a preparação e os torcedores estão se mobilizando para ir ao aeroporto apoiar a equipe nesse embarque. Eu acho bacana demais, acho que está certo. Quem puder ir, vá. Que eu não posso ir, enfim, faz parte. Mas se você podendo ir, puder abraçar a causa, apoiar o elenco rubro-negro, eu acho que nesse momento todo torcedor do Flamengo deveria acreditar que o Flamengo vai reverter esse placar. Difícil, muito difícil. É uma missão muito difícil, mas não é uma missão impossível. O torcedor do Flamengo, o jogador do Flamengo, a diretoria do Flamengo tem a obrigação de acreditar. O Flamengo é enorme, o Flamengo é gigante, a camisa pesa. O adversário tem medo de jogar contra o Flamengo. E o Flamengo tem sim que pensar em reverter esse placar, não pode jogar a toalha. E para esse jogo, o time praticamente definido: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, Léo Ortiz entrando na vaga do Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Vene, o Gabigol tá treinando titular? Não, não tá treinando titular. Para quem me questiona isso aí, para quem me pergunta isso aí. O Flamengo foi derrotado pelo Grêmio e aumentou a pressão aí no treinador. Aumentou ou não aumentou, Vene? A pressão no treinador? Eu acho que aumenta a pressão para quinta-feira na Libertadores. Então rodou o VT. E olha, uma marcação ontem de arbitragem me irritou, hein? Pra mim o Carlinhos não tinha que ser expulso. Cadê, Rodrigo? A missão pelo brasileiro ficou com a garotada que mostrou raça. Matheus Gonçalves tenta mandar parar Carlinhos, que não alcança. Mas quem saiu na frente foi o Grêmio. Cristaldo é quem fica com a bola e chuta firme de direita. 1-0 Grêmio. O Flamengo tenta com o Alcaraz e ele manda forte, mas não acerta. O rubro-negro insiste e consegue. Jogada de Alcaraz que encontra Matheus Gonçalves, que bate bonito para deixar tudo igual. Carlinhos tenta virar, mas é o goleiro do Grêmio quem salva. Matheus Gonçalves estava inspirado e obriga o goleiro do Grêmio a se esticar todo. Pelo lado gaúcho, é João Pedro que acerta a bola na trave. Everton Araújo arrisca pelo Fla. Segundo tempo e o Grêmio quase vira após jogada de Soteldo, que deixa Monsalve na boa, mas a bola vai para fora. E aí, Reinaldo tem a chance de finalizar, mas Matheus Cunha tira mal com o pé e é Braithwaite que só empurra. 2-1. E quando já não estava bom para o Flamengo, fica ainda pior. Carlinhos faz falta em Kahneman e é expulso, que sai revoltado e dá um soco na cabine do par. Pressão do Grêmio e mais um gol. Edenilson cruza e é Diego Costa que faz o dele de cabeça. 3-1. Everton Araújo faz bela jogada, finaliza e a bola sobra para o jovem Felipe Tereza marcar de cabeça. O rubro-negro ainda tenta chegar ao empate, mas não deu mais tempo. Final 3-2 e mais uma derrota do Flamengo. Una palavra. Bate! No dicen nada. De novo você tá fazendo isso? Tá perseguindo ele? Bate! Tá perseguindo Eu queria falar, sabe o quê, meu? O único imortal que eu conheço é Sandy Júnior, mas não posso Você falar. conheceu o Então Grêmio toma. ontem. Toma o chimarrão. Bate! Bate! Olha, Sabe o que é pior, cara? O Flamengo mereceu ganhar, não merecia. mereceu. Eu ia falar isso contigo. Não Vene. merecia Boa tarde, a derrota. pra O você. Flamengo jogou. E o Grêmio ganhou. Aí eu pergunto pro Tite, no fim das contas, quem pega os 3 pontos? Quem joga ou quem ganha? Bate! Diz que é quem ganha. Bate! Diz que o futebol não é ponto, é gol. Me falaram Vai ficar lá um na dia. tabela, ó. Mais um ponto do Flamengo porque jogou. E o Grêmio mais 3 porque ganhou. Ganhou. Não tem jeito. Mas olha só, o Flamengo realmente... A gente sempre fala isso aqui nesse programa. Infelizmente, a justiça não acompanha o placar no futebol. Nem sempre, né? Então, o Flamengo realmente performou melhor, mas o Grêmio venceu. Ô, Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Vamos lá, antes de mais nada, assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que a torcida rubro-negra vai até concordar comigo que quando o Flamengo divulga na sexta-feira que os titulares ficarão no Rio de Janeiro e apenas os reservas vão jogar, e vale ressaltar que o Flamengo só no banco de reservas tinha 10 jogadores ainda do Sub-20. Ninguém imaginava que o Flamengo pudesse, de fato, ganhar lá.
beleza, você poderia até acreditar, mas todo mundo já imaginaria uma derrota. Só que se a gente parar e analisar o que foi o jogo, e eu falei isso aqui, eu falo sério, eu acho que o Flamengo fez um jogo para sair com uma vitória lá diante do Grêmio, mesmo jogando fora de casa. Se a gente for parar e analisar, o torcedor rubro-negro ele fica mais chateado por isso, porque tinha condições de vencer o jogo. O Flamengo fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo merecia conquistar pelo menos um ponto, pelo menos um empate fora de casa, ou até mesmo uma vitória, que, repito, o Flamengo jogou melhor que o Grêmio, pelo menos na minha concepção. Só que o Grêmio soube aproveitar melhor as oportunidades. Eu acho que além dos 3 pontos e da derrota do Flamengo, é uma partida que ilustra muito bem muita coisa que a gente vem falando já aqui no programa. E eu vou mencionar. Vamos lá, Matheus Cunha não é jogador para estar no elenco do Flamengo. A verdade é essa. Ele falhou em 2 gols do Grêmio aí. O setor defensivo do Flamengo, e é algo que o Tite sempre mostrou, capacidade absurda para montar um bom setor defensivo. O setor defensivo do Flamengo hoje é uma mãe. Se a gente for analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, dos 8 primeiros colocados, o Flamengo é o time que mais sofreu gol. E é muito fácil fazer gol no Flamengo hoje, independentemente se seja time titular ou reserva. A base deveria ter sido mais utilizada, ou pelo menos os garotos jovens deveria ter sido mais utilizado pelo técnico Tite, porque eles deram conta do recado. Matheus Gonçalves jogou muita bola, Everton Araújo jogou muita bola, o zagueiro Cleiton jogou muita bola, e os mais experientes, daquele que se esperava alguma coisa, não jogaram nada. E mostra muito bem aquilo que a gente veio falando. Ayrton Lucas vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, Davi Luiz vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, o Alan vive uma péssima fase com a camisa do Flamengo, o Alcaraz, 21 anos, jogou bem, embora ele tenha jogado com um time reserva, um time que não está entrosado. E para finalizar a minha linha de raciocínio, o Carlinhos não é jogador para estar no elenco do Flamengo. A verdade é, se é para colocar o Carlinhos, coloca um jovem do sub-20 que tem potencial. Por exemplo, o Felipe Tereza, ele entrou faltando alguns minutos para acabar o jogo, na primeira oportunidade que ele teve, botou a bola na rede. Se é para colocar o Carlinhos, é melhor você colocar um jogador destaque do sub-20 que dá conta do recado. Porque além de você dar uma oportunidade para esse jogador, minutagem no elenco principal, você ainda valoriza esse jogador. E o Carlinhos, na minha concepção, com todo respeito à história dele, que é uma história pessoal linda, maravilhosa, um vencedor na vida, mas não é jogador para estar hoje no elenco do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, o Tite falou depois dessa derrota mais ou menos essa linha do raciocínio da performance do Flamengo. Cadê? Melhor forma de nós obtermos êxito nessa sequência de jogos de quinta, domingo e quinta, não tinha condições, os outros atletas não iam ter condições de desempenho. No jogo de hoje, vou ser curto e grosso. O Flamengo jogou, o Grêmio ganhou. Sigue pendiente a nuestras redes para ver cómo continúa este sueño. Mas, ô Pedrosa, o futebol é isso aí, não? O Grêmio ganhou. Mas, ô Pedrosa, o futebol é isso aí, não é, ô Pedrosa? Ah, gente, olha só, eu acho que talvez o time do Flamengo reserva tenha criado um cenário que dá mais frustração ainda pelo que foi o jogo. Porque, de fato, o time do Flamengo jogou bem. Eu destaco aqui o Everton Araújo novamente, que inclusive mais fez uma até vez, uma né? jogada de Neymar. Aquela jogada de Neymar. Ele sair driblando 3-4 é absurdo, ele consegue construir o gol. Mas eu digo que ele também foi bem na parte defensiva. Inclusive, para mim, o Everton Araújo está na frente do Alan, por exemplo. Se for pensar em escala de volante do Flamengo, ela é Ortiz, Pulgar e Everton Araújo. E aí você olha o Matheus Gonçalves, mais uma vez, jogando na ponta direita, flutuando pelo meio, fez um golaço também, que é a característica dele. O Lohan, para mim, também fez uma boa partida. Para mim, quem destoou um pouquinho foram justamente aqueles jogadores que já vêm jogando no time principal. O próprio Ayrton Lucas, que inclusive está até na pré-lista do Dorival Júnior para convocação, e eu não sei porquê, né? Não tem coerência nenhuma, porque o Ayrton Lucas já não está jogando bola há muito tempo. E tem um outro ponto também, que infelizmente o Matheus Cunha, não sei se ele falhou em 2, mas com certeza ele falhou no gol principal, porque o Flamengo estava muito vivo na partida e ele acaba entregando um gol ali pro Bright White, e o Bright White acaba ampliando pro Grêmio. E depois a gente sabe, né? É um time que não tá entrosado, é um time que não joga junto. Eu prefiro muito mais ver as coisas positivas dos garotos do Flamengo, Sim, que corresponderam muito bem, do que pensar de fato no resultado. Eu acho que o Flamengo fez um jogo honesto, decente, perante a situação que estava vivendo. E aquele gostinho de poder vencer aconteceu de fato. O Flamengo jogou melhor do que o Grêmio em algum momento. Depois o Grêmio foi forte, jogadores experientes, Edenilson, Diego Costa, e tudo bem. Mas eu não encaro esse jogo como terra forte, jogadores experientes, Edenilson, Diego Costa, e tudo bem. Mas eu não encaro esse jogo como terra arrasada. E esse Bright White também, né? É, bom jogador, é muito bom jogador, experiência europeia, jogou no Barcelona. Ninguém chega ao Barcelona por acaso, né? E aí ele é um jogador
jogador também que foi decisivo. Mas eu encaro o seguinte, tá claro que o Flamengo abriu mão do Campeonato Brasileiro. Pra mim, essa postura aí de não levar os titulares é abrir mão do Campeonato Brasileiro. Olha pra pontuação na tabela, não vejo o Flamengo tendo força pra disputar título com Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, não mesmo. E é pensar nas Copas agora, porque se quinta-feira o jogo? Quinta-feira. Se quinta-feira não conseguir se classificar, é terra arrasada. Vai ser muito complicado o Tite conseguir continuar, porque a gente já tá vendo, o muro da Gávea pichado, pressão total em cima do treinador, eles tinham uma responsabilidade pra cima dele que é muito grande quando ele fala que o Flamengo vai fazer gol e provavelmente o Flamengo vai classificar, então assim, é complicado, cara. Eu não encaro esse jogo aí como algo ruim, não. Eu encaro esse jogo escancarando. É melhor colocar os garotos do que quem tá mal fisicamente. Mas pra é o esse jogo da jogo, vida dos meninos. Pra se esse parar pra jogo, pensar. eu acho que o Flamengo tomou a decisão correta em relação ao planejamento. Porque se a gente for parar e analisar a logística para ir lá para Porto Alegre, para voltar, está extremamente difícil, complicada. Supondo que o Flamengo mandasse o time Lembrando principal. que esse jogo aqui, aí vamos destacar também, foi na Arena do Grêmio, muito Isso, bacana. sim. O gramado tá novinho. Muito bom o gramado lá da Arena do Grêmio. E a gente trabalha com alegria aí o retorno do Grêmio à sua casa. Fala, Supondo Felipe. que o Flamengo tivesse mandado o time principal, vamos lá. O que iria acontecer? O Flamengo jogou na quinta, sexta-feira é treino regenerativo. No sábado é um treino leve por ser pré-jogo. Aí eles iam viajar. Aí jogariam no domingo, chegariam aqui na madrugada de domingo para segunda. Segunda-feira, hoje no caso, um treino regenerativo. Eles só iam ter o treino de terça para tentar focar exclusivamente no Penharol, porque quarta, treino pré-jogo, é apenas um retoque final. Com os jogadores ficando aqui, o que aconteceu? Treinaram bem na sexta, treinaram bem no sábado, treinaram bem no domingo, vão treinar bem hoje, vão treinar bem amanhã, quarta-feira, um treino de ajuste. Além disso, eles se alimentaram bem, eles dormiram bem, assim eu espero, né, obviamente. Fizeram tudo da maneira extremamente correta, pensando no jogo de quinta-feira. Quinta-feira é vida ou morte para o Flamengo. É o jogo mais importante até o momento da temporada. É difícil o Flamengo conseguir a reviravolta lá, reverter o placar? É muito difícil, mas não é impossível. Eu acho que o torcedor pode até jogar a toalha, mas os jogadores, de forma alguma, o treinador e comissão técnica e diretoria, de forma alguma. O Flamengo é time grande, é uma camisa extremamente pesada e tem totais condições, se o Flamengo jogar bem, obviamente, chegar lá e reverter o placar. Mas, além de pensar em fazer gol, eu acho que o Flamengo tem que pensar em não tomar gol. E o setor defensivo do Flamengo hoje é o que o Tite precisa ajustar. Não é normal a quantidade de gols que o Flamengo vem sofrendo. O Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, já que jogou contra o Grêmio, sofreu mais gols que o próprio Fluminense, que atualmente está na zona de rebaixamento. Como é que se explica isso? É muito fácil fazer gol no Flamengo. O problema não é quando poupa. O problema é o seguinte, quando você poupa o time joga mal. Por quê? Porque o time não é bem treinado. Outros times acabam poupando, por exemplo, o Botafogo poupou um ou outro jogador contra o Fluminense, mas continua jogando bem. Por quê? Porque o treinador ele faz um bom trabalho. Então, Tite ele precisa corrigir esse defeito do Flamengo de maneira urgente, porque não pode sofrer gol lá. Eu acho que pode ser, a gente vai ter que trocar esse assunto agora que a gente vai para o Clássico. Eu acho que pode ser um sinal de alerta, já que o calendário não vai mudar, e a gente está vendo que a gente pede isso há tantos anos e não vai mudar, a entender, a gente não pode no Brasil chegar e falar, olha só, galera, esse ano eu só tô brigando pela Copa do Brasil. No Brasil não dá, tem que dizer que vai brigar por tudo. E entender como que vai ser pensando nessa minutagem. Lembrando que o Arthur Jorge faz um rodízio, vamos dizer assim. Lembra no início, no primeiro semestre, que a gente era até difícil dizer qual era o meio campo titular do Botafogo? Quais eram os laterais titulares do Botafogo? Também sofreu lesões o Botafogo. Tite recentemente comentou sobre o motivo de Gabigol ter sido pouco utilizado no Flamengo durante seu período no comando da equipe. Nos últimos 11 meses, o atacante teve poucas chances de atuar, mesmo sendo um dos principais nomes do clube. Desde que assumiu o time, o técnico gaúcho, de 62 anos, utilizou Gabigol em 35 dos 66 jogos sob seu comando, e, desses, o jogador foi titular em apenas 3 ocasiões, contra Sampaio Corrêa, Volta Redonda e São Paulo. Vale destacar que nesses confrontos o Flamengo jogou com uma formação reserva. Após a derrota para o Grêmio por 3-2, Tite foi questionado sobre o motivo de Gabigol não ter sido aproveitado com maior frequência. O treinador apontou problemas físicos recorrentes como a principal razão. Ele explicou que, ao chegar ao clube, Gabigol já estava em processo de recuperação física e enfrentou uma série de problemas ao longo desse período.
Tite destacou que o técnico precisa ter a sensibilidade de dar tempo e oportunidades para o jogador melhorar, em vez de puni-lo por erros imediatos, mas no caso de Gabigol, a continuidade foi comprometida pela falta de condições físicas adequadas. Além disso, Tite ressaltou que outros jogadores do elenco, como Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, estavam em ótima fase, o que dificultou ainda mais o espaço de Gabigol na equipe. Ele mencionou que esses concorrentes diretos vinham apresentando um desempenho excelente que, mesmo quando Gabigol esteve apto, não conseguiu retomar o ritmo necessário para garantir sua titularidade. O auxiliar técnico César Sampaio também comentou sobre outra questão que impactou o Gabigol. O jogador foi suspenso em março por 2 anos após ser acusado de tentar fraudar um exame antidoping, realizado em abril de 2023. Com a suspensão, Gabigol ficou afastado por 36 dias, só voltando a atuar no início de maio de 2024. Esse período longe dos treinos e jogos o fez perder 9 partidas importantes, o que complicou ainda mais sua situação dentro do elenco. Mesmo com as justificativas de Tite, o momento de Gabigol no Flamengo parece caminhar para um desfecho. Além dos problemas físicos e da queda de rendimento, o atacante se envolveu em uma polêmica ao ser visto vestindo a camisa do Corinthians em uma festa, o que gerou uma multa aplicada pelo clube e a perda do número 10, que ele sempre usou. Com seu contrato se encerrando em dezembro, Gabigol, de 28 anos, vive seus últimos momentos no Flamengo, longe do destaque que o marcou em grande parte de sua trajetória na Gávea.